muito feliz, né, de primeiro de poder, dizer que eu li o seu livro, né, como uma melancólica. E, assim, eu vou dizer que eu tenho uma carteirinha de melancólica, tá, porque a gente tem várias formas, né, de dizer que somos melancólicos. Nossa. Eu, né, hã, eu tenho, assim, a gente cria vários grupos, né. Tem pessoas que chegam na melancolia através, do romantismo alemão, tem pessoas que chegam na melancolia através da psicanálise, Uhum. tem pessoas que chegam na melancolia através da psicóloga, né, ir lá no divã e dá o atestado e fala: "Olha, você é melancólica mesmo, não tem jeito e é isso". Mas tem pessoas que chegam na melancolia através da astróloga, né. Eu Sim. cheguei na melancolia através de uma filósofa chamada Susan Sontag, Uhum. né, em um ensaio que eu acho muito bonito, que ela escreve para Walter Benjamin, que que se chama O Retorno de Saturno. Não sei se você já teve, né, se você já leu, Sim. eu acho um ensaio maravilhoso, né, que ela escreve para Benjamin, em que eu me apaixonei, Uhum. né, tanto pela Sontag, né, e depois disso fui seduzida pela escrita de ensaios e pela própria ideia do que é melancolia. Não sou uma super estudiosa, né, mas fiquei muito encucada com o seu texto, fiquei muito encucada com a forma com que você juntou todos os contos ao redor de um congresso, né, e com alguns elementos que você deixou solto, inclusive, Uhum. pelos contos, né, e Sim. alguns elementos que eu vou estar trazendo ao longo das perguntas também. Mas eu queria, antes de percorrer esses elementos, né, eu queria saber como que você pensou a estrutura deste livro, Uhum. né, e como que você pensou a ideia central, Ah, né. Por que que você resolveu escrever um livro sobre melancolia? tá bom. Eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Por que que eu escrevi um livro sobre melancolia? E isso começou, foi em 2019, no ano que eu lancei o Rui Barba do Deserto. Eu não estava com nenhuma pressa, né, de publicar outro livro, de começar a escrever outro, mas no meu tempo livre eu estava escrevendo alguns contos. E essa questão da melancolia, ela surgiu, acho que numa busca, primeiramente não consciente minha, qual que eram os meus temas de interesse, o que eu perseguia no meu trabalho. E eu comecei a ver isso no meu trabalho como artista visual também, que existia talvez alguma questão central, algum ponto de ligação entre os trabalhos, e eu identifiquei, é, enfim, eu acho que um tema dentro dessa produção, tanto nas artes visuais quanto na minha produção literária, que seria essa questão da melancolia. E aí eu comecei a me aprofundar nesse pensamento do que seria a melancolia, porque essas acepções em torno dela, como você bem apontou, né, na sua fala, elas tendem a ir para lados bastante diferentes, né? A ponto que, enfim, as associações que a gente faz no mundo contemporâneo é, com a melancolia, elas estão mais voltadas para essa questão da psicanálise, né? Enfim, da depressão. E nem sempre foi assim. A melancolia já teve uma associação em algum período, eu acho que ali pelo século XVIII e XIX, com ideias românticas, né? Você citou o romantismo e, enfim, no rococó também, uma evocação de alguma leveza, de alguma, é, enfim, alguma melancolia aprazível, que era considerada aprazível, né? Aquela muito associada aos artistas. Os artistas são dominados por uma certa melancolia, que é algo mais da ordem da lassidão, de de uma identificação de si no mundo, né? Quem eu sou no mundo, uma figura melancólica que, enfim, seja transitando pelas ruas como, né, naqueles textos ali da modernidade, do começo da modernidade, que o Walter Benjamin alude, né? A figura do Flaner, aquela coisa toda, ou seja, nessa melancolia que a Susan Sontag coloca nas imagens do século XX, nesse livro dela,
associando todas essas imagens do horror e da guerra com essa questão, né, do signo de Saturno, que na antiguidade era a representação da melancolia, esse planeta que é um planeta moroso, lento, né, de evoluções lentíssimas e, enfim, com essa densidade toda e essas teorias humorais da antiguidade que relacionavam a bile negra, né, com a melancolia. Eu acho que é daí que origina a palavra, inclusive, do termo melancolia, mas não sei falar precisamente sobre isso. E também não me aprofundei teoricamente nesse panorama histórico, nas implicações teóricas da melancolia em todas essas áreas. Mas a minha curiosidade se voltou para essa variação, para essa multiplicidade, né, de acepções possíveis e de identificação, o que cada um considera sua melancolia particular, né? E isso a gente vê como elemento, enfim, de tudo, da cultura visual, da cultura musical. Há poucas décadas atrás, poucos anos atrás, tinha aquele fenômeno musical dos emos, né, que tinha uma autoassociação com o melancólico muito forte, e era uma associação, em grande parte, eu acredito que similar à dos poetas românticos, dos artistas do romantismo, que viam alguma espécie de beleza, né, na tristeza, na solidão, na contemplação, principalmente, que isso era uma questão importante para aqueles artistas. Então tinham uma certa idealização da melancolia enfim, né, grupos como esse que eu citei, dos emos e tal, e eu me reconheci um pouco nisso, no sentido de ter sempre um fascínio pela questão do melancólico, e é um fascínio que me permite ver também a beleza nesse assunto e nas formas com que ele foi tratado ao longo da história da arte, que foram muitas, né? E aí eu estava